Olá, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje eu tô num episódio curto e sozinha pra falar um pouquinho mais sobre saúde. O nosso último episódio, o anterior desse, é um episódio falando sobre saúde e eu decidi que seria interessante fazer um complemento desse episódio. A gente deu bastante dicas sobre saúde e tudo mais, mas vim trazer mais algumas dicas para caso a gente ainda não tenha te convencido a começar uma rotina de exercícios no outro episódio. Se você quiser escutar esse episódio antes, o nome dele é Como Cuidar da Sua Saúde Sendo Empreendedora. Aí você pode voltar aqui e escutar esse episódio também. Então vamos lá, vim trazer algumas dicas e umas dicas bem práticas para você que ainda tá pensando como que eu vou colocar exercício físico na minha rotina. Aqui a gente vai lidar muito como você realmente se organizando para conseguir incluir 1 hora de exercícios pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer, na verdade, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a incluir os exercícios na minha rotina foi: eu trabalho muito com agendamento, porque eu preciso agendar os clientes e tudo mais. Então, na minha agenda tem um horário que é o meu nome, que esse é o horário comigo mesma. Não é um horário que atrapalha os outros atendimentos, não é um horário que me atrapalha de trabalhar. Mas ele tá na minha agenda de trabalho porque sempre que eu olho o meu agendamento dos clientes, eu lembro que eu tenho o meu horário de exercício físico. Pra mim, me ajuda muito, porque aí nessa parte eu não separo. Eu já trabalho com exercício físico, então pra mim é mais uma coisa que auxilia eu lembrar que eu preciso fazer exercício físico. Então, se você não trabalha com sistema de agendamento, por exemplo, a Bruna ela não trabalha com esse tipo de sistema porque são projetos que levam horas. Então, nesse caso, o que você precisa fazer é realmente organizar a sua rotina para conseguir incluir isso. E, gente, realmente, se você se organizar com a rotina, você consegue. Talvez você realmente não consiga fazer 1 hora, mas seria importante você tentar priorizar, já que você já tá organizando a sua rotina, por que não tentar incluir alguma coisa? Talvez, sei lá, não consiga fazer 1 hora seguida, então faz meia hora de manhã, meia hora de tarde. Tenta dar uma organizada na tua rotina realmente para ver se não cabe esse horário de exercício físico. A segunda dica que eu dou é: escolha atividades e exercícios que realmente tenham a ver com o seu perfil. Tem muita gente que escolhe direto fazer musculação, fazer academia e dá um mês, às vezes nem um mês, e se frustra e não gosta e acha chato e para, e de repente às vezes vai voltar a fazer algum tipo de exercício só quando surgem dores depois de 2, 3 anos, e eu falo isso porque normalmente é o que acontece com clientes que vêm até mim. Então, e não tô demonizando academias aqui nem nada, mas experimente várias coisas antes de você decidir o que você quer fazer. Eu, por exemplo, eu tenho o meu horário por dia de exercício físico, e nesse horário eu escolho: hoje dá pra fazer tal coisa, hoje dá pra fazer tal coisa. Eu sempre faço um tipo diferente também, até pra eu poder experimentar outras coisas pra quando for orientar os meus clientes depois. Então você pode tentar outras coisas, e o próprio YouTube tá aí hoje pra te disponibilizar outras coisas. Mais pra frente eu vou dar algumas dicas de como você pode usar o YouTube ao seu favor, mas lembre sempre que você também pode fazer em casa, você não precisa ter esse tempo de deslocamento. Eu dei a opção também do atendimento online, que eu faço atendimento online, então para você que não consegue se deslocar, tem o YouTube, você pode achar um profissional que atenda online, você pode escolher um profissional que atenda a domicílio, se você prefere ter um profissional realmente te acompanhando ali no presencial. Outra coisa, e foi uma coisa que eu disse lá no outro episódio, foi quando você às vezes você realmente não consegue disponibilizar um tempo para fazer, um tempo relativamente grande, como 1 hora, mas você pode optar, por exemplo, se você precisar ir em algum lugar e tiver essa disponibilidade de ir a pé, ou se você puder optar entre subir escadas ao invés de usar o elevador, essas pequenas escolhas do dia a dia já fazem diferença também. Outra coisa que eu digo é: se para você funciona, você pode convidar alguém para fazer algum tipo de exercício com você, seja sair de casa, seja fazer em casa, seja fazer online. Às vezes você tendo alguém que vai fazer a mesma coisa que você te incentiva e não te desanima a desistir ou deixar para outra hora, te impede de procrastinar. E a outra coisa que eu digo é: realmente tente variar os exercícios, tente fazer coisas diferentes. Se você é uma pessoa que enjoa fácil das coisas, tenha muito isso em mente, que você vai precisar variar o tipo de exercício que você tá fazendo, justamente para não enjoar. Normalmente, o que eu digo é: se você opta por iniciar fazendo caminhadas, faça caminhos diferentes, vá para lugares diferentes, para que realmente você não enjoe muito rápido do que você tá fazendo.
E aí agora eu vou passar algumas dicas, realmente dicas sobre algumas orientações sobre os cuidados que você tem que ter quando você faz exercício sem acompanhamento profissional. Então, se você vai optar pelo YouTube ou, enfim, vai fazer alguma coisa sozinha sem acompanhamento de um profissional, tenha muito em mente as dicas que eu vou passar a partir de agora, ok? A primeira coisa que eu digo é: sempre use tênis. Independente do que você vai fazer, tenha um tênis. E use tênis, aqueles tênis com solado ergonômico. Evite tênis de solas retas, como, por exemplo, um All-Star, uma sapatilha, chinelo. Sim, eu já vi gente fazendo exercício de chinelo. Opte sempre por um tênis realmente de exercício, porque esse tênis ele vai absorver o impacto e vai evitar muito mais que você tenha qualquer tipo de lesão. Quando eu digo qualquer tipo de lesão mesmo, tá? Então, sempre opte por esse tipo de tênis. Tenha também em mente que sempre antes de você praticar algum exercício, seria bom você estar alimentado. Eu não recomendo você fazer exercícios em jejum e isso a gente tá considerando que você tá fazendo sozinho, né? Então, sempre come alguma coisa. Normalmente eu falo para os meus clientes comer 1 hora antes do exercício, 1h30, mais ou menos, se você conseguir. Tem gente que inclusive passa mal se comer muito próximo de fazer o exercício por motivos fisiológicos mesmo. Então, seria interessante você ter algum lanche ou, enfim, fazer uma refeição antes de fazer o exercício. Caso você já tenha, preste atenção, caso você já tenha dor nos joelhos ou dor na coluna, você precisa evitar exercícios de impacto. E o que são exercícios de impacto? São exercícios onde você precisa pular, onde você precisa correr, enfim, pular corda, jumping, esse tipo de exercício com certeza é contraindicado se você já tem dores. Normalmente esses exercícios, claro, podem ajudar nas dores, mas como você não sabe a causa da dor ainda, é bom que você evite, e se você já tá com dores, é bom você passar por um médico ortopedista, que é ele que vai avaliar suas articulações e ver realmente quais são os tratamentos, quais são os cuidados e tudo mais. Então, vou repetir, se você tem dor na coluna e se você tem dor no joelho, evita exercícios de impacto, ok? E isso eu disse nessas duas articulações principais, porque são as mais afetadas nos exercícios de impacto. Mas se você tiver dor nos pés, nos calcanhares, enfim, do quadril para baixo já não é muito bom você fazer exercício de impacto se você não sabe o motivo, a causa da dor. Então, sempre passe por um ortopedista se você já tem dores antes de começar algum exercício físico, e isso considerando também que você vai fazer esse exercício sem acompanhamento. Eu não recomendo você fazer exercício sem acompanhamento, mas óbvio, nem todo mundo consegue ter um profissional do lado para auxiliar e orientar e tudo mais. Então, tenha isso em mente, cuide bem do seu corpo para que você não acabe se desanimando muito mais começando o exercício e acabar se lesionando. E isso acontece. Não tem como prever, mas tem como a gente cuidar. Então essas foram as dicas que eu trouxe para vocês hoje. Espero ter ajudado vocês. Espero agora ter incentivado pelo menos um pouco mais você a começar a fazer o seu exercício físico. Lembre sempre que, se você quiser, eu tenho a opção do atendimento online. Te convido também a seguir o Mulherei lá no Instagram, @mulherei.oficial, que é onde a gente traz várias dicas sobre empreendedorismo. E eu vou ficando por aqui. Tchau!